Vamos dar início à nossa devocional de hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Eterno Deus, louvado, agradecido seja o teu nome. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais um momento reunidos. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigado porque tu és o nosso Deus, Deus forte, Deus zeloso. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E neste momento, o nosso louvor seja sincero, que a tua palavra nos fortaleça, e que nós sejamos renovados com aquilo que tu tens para nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Duas canções, Ajuntamento, né? Que é aquela Vem e Sopra Sobre Nós. E a outra é Não Há Outro Deus. Ele começa com Amantíssimo Pai. Primeiro, Ajuntamento. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Vem, sopra sobre nós teu sopro. Unidos nesse ajuntamento. Honra e santifique esse momento. Com a tua igreja que é o teu povo. Faz um rio de paz correr no meio destes que com fé vem dizer-te. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Não há outro Deus, amantíssimo Pai. Amantíssimo Pai, tem nos dado a vida por Jesus, pastor amado, sempre nos conduz a pastos verdejantes. Nós, teus filhos, nos reunimos para te adorar, agradecidos pelo teu amor, que a todos
todos vestes otorgar. Quero exaltar-te, ó Deus da minha vida. Não há outro, não há outro, não há outro em que eu possa confiar. Nós, teus filhos, nos reunimos para te adorar, agradecidos pelo teu amor, que a todos vestes otorgar. Quero exaltar-te, ó Deus da minha vida. Não há outro, não há outro, não há outro em que eu possa confiar. Quero exaltar-te, Deus da minha vida. Não há outro, não há outro, não há outro em que eu possa confiar. Em que eu possa confiar. Em que eu possa confiar. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, ainda capítulo 1. Vamos ler os versos de 13 a 17. Filipenses, capítulo 1, versos de 13 a 17, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra, a qual nós temos acesso constante. E feita a leitura, Senhor, deste trecho da carta do teu servo Paulo à igreja de Colossos, que nós sejamos iluminados com teu Espírito para compreender, Senhor, a grandeza de Cristo, a obra que ele fez. Ajuda-nos e fortalece-nos, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vejam só, Paulo escrevendo para essa igreja, relembrando a igreja que ele não fundou, igreja que ele não conhecia, e ele fez a saudação, né, nós vimos até ontem, e aqui ele começa a trazer a doutrina, né, trazer a cristologia aqui. Existe toda uma ideia de que Paulo está rebatendo doutrinas erradas que aconteciam lá na igreja de Colossos. É uma possibilidade, porém, você não tem indícios disso na carta, né? Alguns autores acreditam que Paulo simplesmente está levando a igreja para que seja reforçado aquilo que ele entendia que era necessário naquele momento, sem necessariamente ser um problema que estava acontecendo lá. Bom, mas o fato é que ele vai falar, e ele está falando sobre justamente a obra de Cristo aqui. E ele fala que, ele começa o quê? Ele nos libertou, né, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos libertou? Jesus Cristo.
Ele havia mencionado isso nos versos anteriores. E aí ele chega aqui e diz que Cristo nos libertou do império. Aliás, Deus, desculpe, Deus nos libertou do império das trevas, que foi aquele que estava sendo pregado por todo mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, veja bem, a obra de Deus, através Deus, primeira pessoa da Trindade, através do seu Filho, segunda pessoa da Trindade. Então, ele nos libertou desse império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, nesse Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Cristo é um grande exemplo para nós, não há dúvida. Cristo é um grande mestre para nós, ele é nosso mestre. Agora, para que é que Cristo veio? Por que Cristo teve que se encarnar? Quando o anjo veio falar com José, José estava com medo, né, de receber Maria como esposa, e aparece então o anjo para ele. Então, lá em Mateus 1:21, no sonho, o anjo diz o seguinte para José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a missão de Cristo foi justamente nos salvar dos nossos pecados, nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Quando, ainda em Mateus, também Mateus cita Isaías, lá no capítulo 4 de Mateus, verso 16, ele diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz que nos tira das trevas, Jesus é aquele que vem para nos salvar. Ele, então, tem esta missão e ele a cumpre totalmente. Então, Paulo aqui mostra aos Colossenses que houve uma libertação, houve um transporte, houve um tirar. Esta ação é inteiramente iniciativa de Deus. Nós não temos participação na nossa salvação, né? Nós cremos que Deus, ele na sua soberania, ele elege aqueles que ele quer eleger segundo a sua vontade, sem que ninguém tenha nada ou possa dizer nada a respeito disso. Ele é o Senhor dos senhores, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Não pode a massa dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Tem o oleiro, então, o domínio sobre a massa, é a figura que Paulo coloca lá em Romanos, né? Falando sobre o poder de Deus sobre a sua criação. E aí Paulo continua e diz, no verso 15 que nós lemos: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, então, é o próprio Deus, certo? Ele personifica Deus. Ele é a encarnação de Deus. João, né, capítulo 18, capítulo 14, verso 8 e 9, aquela conversa de Jesus com Filipe. E aí Filipe chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que é que Jesus diz? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Os discípulos estavam ali, então, reunidos, podiam ver Jesus, conversar com Jesus, e, muito embora Jesus estivesse anunciando e mostrando para eles, e dizendo para eles tudo isso, eles tinham dificuldades. É natural. Imagino que eu, você, nós, também, naquele momento, tivéssemos dificuldades parecidas. E aí Filipe diz: olha, cadê o Pai, Senhor? Tu não és o Filho, cadê o Pai? Onde é que ele está? Mostra-nos ele, né, para a gente fortalecer a fé. E Jesus, de uma forma bem educada, ele diz: olha, Filipe, eu estou aqui, sou eu. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que tu estás querendo, indagando, mostra-nos o Pai? Hoje nós não temos, né, Cristo aqui visivelmente no nosso meio, mas ele está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Tomé, né, quando Jesus ressuscita, que ele não estava lá na primeira vez, diz que não acreditava. Quando Jesus aparece a segunda vez, Tomé estava lá, Jesus se dirige a Tomé e diz: Tomé, vem cá, né? Aquilo que a gente falou aqui semana passada. Põe aqui o teu dedo aqui na minha mão, toca aqui no meu lado. E aí Tomé faz aquela declaração, a confissão: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz o que para Tomé? Tomé, porque vistes, crestes, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então veja, meus irmãos e irmãs, Paulo está dizendo aqui que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação, mas não quer dizer que ele teve um começo de dias, que ele teve um início de existência. Ele é eternamente gerado de Deus. E aí, Paulo, continuando, ele diz, no verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus, então, é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. João, capítulo 1, primeiros versos de 1 a 3, o que é que diz? No princípio era o verbo. Esse verbo aí é Cristo, certo? No princípio era o Logos, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, né? Capítulo 1 e 2 que falam da criação e o 3 que fala da queda, muita gente, talvez a maioria da humanidade, não crê em Gênesis. Não crê que Deus é o Criador, pelo menos não crê que seja daquela forma como está lá. Mas veja, Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, João está lá no seu Evangelho, dizendo que tudo foi criado no céu e na terra por ele, através dele e para ele, certo? Então, ele é o autor da própria vida. E aí nós temos essa eterna discussão entre o criacionismo e o evolucionismo. O que Paulo está já combatendo ali, né, que naquela época não tinha evolucionismo, não havia essa teoria lá, mas está dizendo com todas as letras, Cristo, a Trindade, é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Deus criou tudo, tudo que existe. Pelo poder da sua palavra, as coisas que não existiam vieram à existência porque Deus assim fez. Aí as pessoas perguntam, né? Mas olha, isso aí não tem lógica, não tem coerência. Eu digo, olha, rapaz, não tem lógica, é você. Né? Você que é evolucionista. Para pensar. O evolucionismo é uma irracionalidade tão grande que eu fico abismado com quem é evolucionista. Realmente é algo surreal. É algo que te fica assim chocado. Porque se você é evolucionista, você tem que ser aquilo que eu sempre digo, seja coerente com o seu raciocínio. Seja coerente com o seu raciocínio. O raciocínio ele tem que ter lógica, tem que ter começo, meio e fim. Eu sou criacionista, nós, né, somos criacionistas. Eu espero que pelo menos todo mundo que é membro da Igreja de Ouro Preto sejam todos criacionistas, ou seja, crer que Deus criou tudo. Automaticamente não podemos ser evolucionistas, não podemos acreditar numa evolução. Se a gente tira a criação de Deus, as ordens de Deus para Adão e Eva, a queda, o comer o fruto proibido através da ação do diabo, se você tira isso, Jesus veio salvar de quê? Ele veio dar a vida dele por quê? Porque o pecado, então, não existe. Então, para que Jesus veio? Não precisava ele vir, né? É só ter que viver direitinho e tal, e está tudo certo. Ver como a coisa tem que ser, ela segue uma sequência que se você quebrar, a coisa não anda. Então, veja, Paulo está dizendo o que é aqui, olha. Tudo foi criado por ele, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o Criador. Então, Jesus é Deus, Criador de todas as coisas. E aí vem aquelas
consequências naturais, né? Sabe, aquela figura de Jesus, coitadinho, precisando de alguém que abra a porta do seu coração para que ele possa entrar. Oh, que bichinho, chega a dar pena. Dá pena de quem pensa assim. Dá pena de quem acha que Deus, Cristo, que é Deus, precisa dele, precisa de mim, precisa de você. Ele é o Senhor, tudo foi criado por meio dele e para ele. Entende isso? Somos pó, vermezinhos, criaturinhas. Deus manda, a gente obedece. Deus diz é assim, e a gente tem que dizer sim, senhor, com muito amor, com muito respeito, para não incorrermos em blasfêmia contra Deus. Então Deus está vendo tudo, né? Aquela velha frasezinha, olha, Deus está vendo tudo. Está vendo as ações, está ouvindo as palavras, está vendo os pensamentos, ouvindo os pensamentos. Então, ele é perfeitamente capacitado para ser o grande juiz. Ele criou tudo, foi criado por meio dele, olha, visíveis e invisíveis, tronos, principados. Então, a quem nós devemos temer? Apenas a Deus, apenas a Cristo, apenas ao Espírito Santo, a Trindade. A Trindade tem que ser o objeto da nossa adoração, do nosso temor, porque Deus é Senhor de todas as coisas, Cristo é Senhor de todas as coisas, não precisa de ninguém, não depende de ninguém. Então, por que a gente é do jeito que a gente é, né? Porque a gente é miserável mesmo. Porque a gente fica cheio de dúvidas, cheio de medo. Aí está com medo de morrer de coronavírus, está com medo de perder emprego, a gente morre de medo de um monte de coisa. Vamos dizer, tem, né, certo receio de algumas coisas, tudo bem. Mas por que a gente se inquieta com isso? Por que a gente fica ansioso com isso? Por conta da pequena fé que temos nesse Deus, nesse Cristo, que a gente diz que acredita. Vamos organizar, então, a vida, a mente, né, para ser coerente e lógico. Sabe por quê? Eu repito muito isso, né? Porque é fundamental essa coerência de eu acredito num Deus criador dos céus e da terra. Eu acredito que Cristo é Deus, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é Senhor de todas as coisas, das visíveis e das invisíveis. O que me poderá fazer o homem? O que poderá fazer um vírus? O que Jesus diz? Não tema aquele que depois de matar o corpo não pode fazer mais nada. Tema aquele que depois que matar o corpo pode botar a alma no inferno. Quem é esse? Deus. Aí as pessoas ficam com, não, Deus não faria isso. É ele que diz que faria. Né? É ele que diz que vai botar no inferno. Né? Agora, para a gente, o que é que ele diz? Vinde, né, benditos do meu Pai, para aquilo que está preparado para vocês. A gente merece? Não merece. A gente é melhor do que os outros? Não é melhor do que ninguém. Mas a gente tem que crer nessa palavra. E aí ele chega nesse pedacinho que a gente está vendo hoje, verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, Jesus é o próprio Deus, é antes de tudo, antes de mundo, antes de universo, antes de galáxia, antes de todas as coisas. E veja, nele tudo subsiste. Ou seja, a existência agora atual, além de ter criado tudo, só existimos por causa dele. Estamos aqui hoje, né? Ainda nós aqui estamos vivos, porque Deus quer. Porque Cristo quer. Tudo subexiste, tudo está ligado, tudo depende dele. A nossa vida, os nossos planos, tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, tudo que a gente quer fazer, tudo está nas mãos de Deus. A gente tem visto aqui, já citou várias vezes, aquilo que é do planejamento, né? Planejamento, a gente precisa planejar. A Bíblia não é contra o planejamento, mas a gente viu que Paulo, quando vai terminando a epístola aos Filipenses, ele chega e diz o que é que ele pretende fazer, e ele, se Deus permitir. Né? Tiago fala a mesma coisa. Quem somos nós que dizemos amanhã iremos a outro lugar, faremos isso, prosperaremos, teremos lucro? Ao invés disso, devia dizer,
Se Deus quiser, não só faremos isso, como aquilo. Por quê? Porque dependemos dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí tudo subsiste nele. Lá em Apocalipse, né, capítulo 22, verso 12 e 13, diz o seguinte: é Jesus falando para João: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele nos fez e nos faz promessas através da sua palavra. Não é? Tem de bom ânimo. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Então, o Deus, Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, deixa essas promessas para a gente. Não tem, então, razão para vivermos inquietos, não temos razão para deixar que a ansiedade tome conta do nosso coração, não temos motivos para viver com medo. Né? Veja, somos falhos. Tememos aqui e acolá, sim, mas não devemos ser vencidos pelo medo. Às vezes, algumas coisas nos causam ansiedade, pode ser, mas não devemos levar uma vida ansiosa. Podemos incorrer em algum erro, algum pecado? Sim, mas temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele intercede por nós. Às vezes, as pessoas são consumidas pelos seus próprios erros e pensam que eles vão ter que resolver isso. Não, Jesus, ele pagou o preço do nosso pecado. Então, a eternidade está garantida. As consequências aqui virão, é claro, né? E graças a Deus, quando os seus filhos são castigados pelo pai, porque é sinal de que ele é pai e está castigando o erro dos filhos. Se está sem castigo, é porque sois bastardos e não filhos. Então, veja, tudo se harmoniza, tudo faz com que nós tenhamos o lastro, tenhamos a informação, tenhamos o conhecimento necessário para crer nesse Cristo, né, que é o primogênito, que criou todas as coisas, que é antes de todas as coisas e que está conosco. Vamos crer nisso? Vamos pôr em prática, né, nesses dias, em todo momento, mas nesses dias de mais dificuldades, nesses dias extremamente incomuns na vida da humanidade, né? Que coisa, né? A gente está vivendo um momento realmente único na história da humanidade, pelo menos na história mais recente. E talvez nunca teve antes, porque o contexto é único realmente. Né? De um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, totalmente informatizado e interligado, onde tudo que nós vemos, tudo que acontece, nós vemos imediatamente. Nós estamos vivendo uma situação realmente diferente. A gente precisa ter cuidado com o que está ouvindo, precisa ter cuidado para não se deixar levar, né, pelas informações. Eu estava ali agora, antes de começar, mataram um rapaz na frente do Bom Preço ali, lá do Quatro Rodas. Deram uns 5 tiros nele. Eu até rastreei, né? Morreu uma pessoa, vai ver que ele morreu de coronavírus também. Foram 5 balas, mas estava tudo contaminado, aí ele morreu de coronavírus, quem sabe, né? Diante das coisas que estão acontecendo. Mas veja, são notícias ruins o tempo todo, sabe? Se a gente ficar ouvindo notícia ruim, a gente vai absorver notícia ruim. Quanto tempo você está dedicando à palavra de Deus por dia nesses últimos dias? Para de ouvir notícia ruim, para de ouvir jornais o tempo todo. Pega a Bíblia, essa carta Colossenses, leia, releia. Se você quiser, anote as dúvidas, mande pelo WhatsApp. Pastor, isso aqui que o senhor falou ontem, realmente eu não entendi o que quer dizer. Se alimente com isso. Olha esse trechinho aqui, 13, 14, 15, 16, 17. Que coisa bonita, não é? É um trecho bonito e vai continuar muito bonito. Vamos nos alimentar disso? Vamos encher a mente e o coração disso?
do pleno conhecimento que nós vimos ontem. Então, é isso que nós precisamos fazer nesses dias tão maus. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que nos mostra que o teu Filho Jesus é o Criador de todas as coisas, e Ele é Senhor dos senhores, que Ele nos mantém, Senhor, vivos, que Tu, Senhor, através dEle, nos transportaste das trevas para a luz, que nós possamos viver a Tua palavra, nos fortalecer com a Tua palavra, ser dirigidos pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nesses dias, especialmente, para que não nos deixemos abater com tudo que está acontecendo. Como sempre te pedimos, continuaremos a te pedir, abençoa, Senhor, nosso país, tem misericórdia, abençoa nosso presidente, nosso governador, abençoa os prefeitos aqui, próximos a nós, ser com todos os demais prefeitos e governadores, Senhor, que estão com a responsabilidade de começar a reabrir as coisas sob a direção, orientação, Senhor, daqueles que estão pesquisando, estão vendo como fazer. Dar sabedoria a eles, a nós também, para agirmos com prudência e sem medo, Senhor. Que o medo não nos domine. Nós pedimos pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros, técnicos, o pessoal da administração, da limpeza, da manutenção, sei com todos eles, Senhor. Sei com aqueles que estão enfermos, de todas as enfermidades, Senhor. Abençoa todos eles, abençoa os enlutados, que perderam seus entes queridos também, de várias formas, que o Senhor conforte seus corações. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso e de repouso. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje tem uma aniversariante, Milena. Eu não sei, eu acho que não tem ninguém aí da casa de Milena assistindo, né? Para ela dar uma palavrinha, será que tem? Eu não tenho visto, não tenho acompanhado, certo? Bom, mas a gente vai orar por Milena, né? Milena, irmã de Mateus, filha de Maruca. Maruca está lá em São Paulo, não está junto dela para ela dar a palavrinha. E pelo que eu tenho visto, não tem ninguém acompanhando aqui as nossas devocionais. Bom, mas nós vamos orar por Milena, certo? E aí, se alguém quiser depois dar uma palavrinha, é o momento, tá certo? Então vamos orar por Milena agora, que está completando mais um ano de vida. Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de Milena, por mais um ano que ela está completando. Abençoa ela, que ela cresça nos teus caminhos, que tu a ajudes em tudo, ser com seus familiares, dá sustento, saúde, proteção. Ajuda-os, Senhor, e protege-os de todas as dificuldades, todos os problemas. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.